dia, queridos alunos do 7º ano. Estamos aqui na nossa revisão para as atividades avaliativas que estão com vocês, referente ao cartão de respostas e o gabarito. Bom, gente, vamos dar uma resumida aqui sobre o primeiro módulo, já que iniciamos o segundo módulo do livro de vocês, a nossa segunda unidade, mas o cartão de respostas está dentro do módulo 1. Então vamos lá dar uma revisada geral para melhorar o conhecimento de gramática de vocês. Vamos lá. Escola João de Barros, disciplina Língua Portuguesa, 7º ano, 4/6/2020. Revisão. Radical. Radical, parte em que o verbo mantém a mesma estrutura. Se o verbo ele mantém a mesma estrutura, então nós temos que conjugá-lo. Então, tem a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Eu, tu, ele. Então, eu estudo, tu estudava, eles, eu estudarei. Então, a conjugação, olha, o radical ele não sofre variação. Então, aqui, ó, todos têm E, todos têm S, tem T, tem U e tem D. O que mudou foi a última palavra. Então, se eu tenho um radical que ele preserva a estrutura, então nós temos um radical completo, até onde todas as letras são iguais. E, todos têm, S, todos têm, T, U e o D. E daí formando vários tempos, vários períodos. Mesma coisa o vivo do verbo viver. Todos têm V, todos têm I, todos têm V, todos têm O? Não, então o radical fica somente na parte em que todas as letras são iguais. Depois vem os tempos ou os períodos em que eles estão apresentando. Vamos lá. Então, enquanto o radical ele preserva a sua estrutura, a sua base, as desinências verbais ou desinência verbal é a parte que indica a pessoa e número, tempo e modo. Então, vamos lá. As desinências indicam pessoa, então vem primeira, segunda e terceira pessoa, seja do singular ou do plural. Então, eu, tu, ele e ela. Nós, vós, eles e elas. O número é singular ou plural. O tempo são 6. Então, vem o presente, o pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E o futuro do presente e o futuro do pretérito. E o modo indicativo, subjuntivo e o imperativo. Quando indica algo, afirma uma situação. Subjuntivo, dúvida, talvez, quem sabe. Imperativo, ordem, pedido ou apelo. Então, são as formas de identificar as desinências são pessoa, primeira, segunda, terceira, número, singular e plural, tempo, presente, pretérito, perfeito, imperfeito e mais do que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, modo indicativo, subjuntivo, imperativo. Então, vamos lá. A vogal temática sempre vem após o radical. A vogal aparece após o radical. Então, o verbo é amar. Então, depois do radical, primeira vogal é a vogal temática. Vogal temática. Depois do radical, primeira vogal, vogal temática. Depois do radical, vogal temática vem logo em seguida. Então, identifique, você para entender o radical, é só conjugar. Eu fujo, tu foge, ele e ela fogem, e aí vai sucessivamente. Formas nominais do verbo. Infinitivo são os verbos que terminam com AR, ER e IR. Em alguns casos, OR no caso de por, somente esse verbo. Os particípios, os verbos terminam com ado,
ou ido, e no gerúndio com NDO. Então, exemplo: amar, beber e fugir. Amado, vivido, adoído. Amando, vivendo. Percebam que as formas nominais é o verbo se transformando em nome. Só aqui que vai estar na forma infinitiva que continua sendo o verbo. Então, o verbo amar, no particípio amado. Aí vai para o passado. Amando, futuro. E aqui, presente. Então, são os tempos verbais atuando dentro dos verbos. Recapitulando. O radical, ele mantém a estrutura para formar novas palavras em outros tempos. A desinência verbal vem em pessoa, em número, os tempos verbais e os modos que eles indicam. A vogal temática é a primeira vogal após o radical. Então aqui, ó, vogal temática, vogal temática, vogal temática, vogal temática, vogal temática e vogal temática. As formas nominais do verbo são 3: infinitivo, particípio e gerúndio. Então temos AR, ER e R, em alguns casos por somente nesse verbo aqui, no presente. Particípio adoído, amado, vivido, no passado. E o gerúndio NDO, amando, vivendo, no futuro. Um outro assunto visto em sala de aula se chama verbo regular e verbo irregular. O verbo regular que, quando conjugado, não altera o radical. Então, nós voltamos para aqui. Ó. O verbo é estudar. Eu estudo, tu estudava, eu estudarei. Então, quando eu conjugo eu, tu, ele, nós, vós, eles e ela, e o radical ele não sofre alteração, eu vivo, tu vive, ele e ela vive, nós vivemos, vós vivereis, eles e elas viveram. Logo, o radical vive, ele não sofre alteração, então nós temos um verbo regular. Já no caso dos verbos irregulares, o irregular, quando conjugado altera o radical, ele tem uma irregularidade. Verbo fazer, faz, faço, faremos. Faz, é igual, né? Vai fazer. Faço, já não está. Faremos, já não está. Se sofreu alteração no radical, logo ele é irregular. Então, gente, todo radical que sua estrutura é modificada, ela sofre variações, tornando assim o verbo irregular. Porém, tem que conjugar eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Se o verbo tiver alteração no seu radical, na sua estrutura, irregular. Se permanecer na estrutura igual, regular. Frase. Quando não tem verbo, nominal. Quando tem verbo, verbal. Então, temos frase nominal e frase verbal. Então, a frase nominal é quando Silvio, vamos botar aqui, Silvio foi feliz com o resultado. Vejam que o foi aí um verbo de ligação, então ele não interfere na minha ação realizada. Ou então, feliz Silvio com o resultado. Então, Silvio feliz com o resultado, eu estou tendo uma frase totalmente nominal. Então, Silvio lindo, pronto, vai ficar mais completo. Silvio lindo. Então, quando eu digo Silvio lindo, eu estou dizendo que Silvio, substantivo, lindo, adjetivo, está completando uma frase, tendo sentido. Não teve nenhum verbo interferindo. Se um verbo aparecer na frase, tem que ser de ligação, aquele que precisa de complemento. Se aparecer um verbo de ação, nós teremos uma frase verbal. Silvio corre feliz. O verbo correr é uma ação, logo eu tenho uma frase verbal. Quando eu tenho uma frase verbal, aí vem o conceito de oração.
Só é oração quando uma frase gira em torno de um verbo explicando ou expressando um determinado tipo de ação realizada. Então, só iremos ter uma oração na frase verbal. Na nominal é uma palavra completando o sentido do outro. Vamos lá. Um outro assunto que nós vimos foi sujeito e predicado. Sujeito, temos como definição termo no qual se afirma algo. Então, Silvio é professor. Quem é professor? Silvio. Então, o professor está afirmando algo de quem? De Silvio. Então, Silvio é o meu sujeito. Predicado, algo feito pelo sujeito, então, ou algo direcionado a ele. Então, quem é o professor? Essa indagação é que Silvio, a sua função é professor. Então, algo direcionado ao professor, algo feito por sujeito, é a ação realizada por ele. Então, achei o verbo separa o sujeito de predicado. Nós temos aí agora a definição de quem é sujeito e quem é praticado algo predicado. Então, gente, espero que essa revisão de hoje, que se encontre no livro, módulo 1 de vocês, assuntos gramaticais, consta no caderno de resposta de vocês esses assuntos. Espero que vocês tenham um ótimo desempenho, confio em vocês, vocês são inteligentíssimos. Então, mão à obra, usem todos os conhecimentos adquiridos de vocês de acordo com as videoaulas que nós vimos em sala de aula. E, gente, a melhor coisa é demonstrar a capacidade e mostrar para a sociedade que somos capazes. Eu acredito em vocês, assim como toda a gestão escolar. Peço a vocês que, após essa revisão gramatical, o próximo vídeo é de texto. Então, elabore bastante com calma as atividades de segunda-feira e entregue as atividades para a tia Natália para nós podermos corrigir. Boa sorte, ou melhor, bom conhecimento, porque vocês têm capacidade. Braços, fiquem com Deus e fiquem na paz.